Voltamos com imagens ao vivo da Praça Lafayette, a partir da rua de número 16, Northwest, capital dos Estados Unidos. A Casa Branca que está aparecendo ao fundo da imagem é a própria. Lá dentro está Donald Trump, que foi derrotado nas eleições presidenciais, cujo resultado, em termos numéricos, nós tivemos por volta de 13h pelo horário de Brasília. Eram 11 horas, mais ou menos, no horário de Washington, no horário do leste. Foi quando Joe Biden, de acordo com as projeções das agências de notícias norte-americanas, dos meios de comunicações, principalmente do New York Times, pelo qual nós temos seguido desde o início das eleições no dia 3, venceu o estado da Pensilvânia e levou os seus 20 votos no colégio eleitoral. Com esses 20 votos e mais os votos do estado de Nevada, o mapa colorido ficou desta maneira que você vai ver agora, dando 279 votos no colégio eleitoral a Joe Biden, candidato democrata, e 214 delegados para Donald Trump. Lembrando que a eleição propriamente dita para presidente dos Estados Unidos, a eleição indireta, com os delegados indicados por todos os eleitores de todos os estados, será só no dia 14 de dezembro. E a certificação, ou seja, a chegada do documento com os votos de cada um desses delegados ao Congresso americano, que é o que efetivamente fecha o período eleitoral, acontece no dia 6 de janeiro. A posse, historicamente mantida, será no dia 20, com neve, muito provavelmente, na capital dos Estados Unidos. E, aliás, a Casa Branca, nós mostramos ela agora há pouco, a Casa Branca falou, expressão de linguagem, agora há pouco, às 17 horas e 59 minutos pelo horário de Brasília, a Casa Branca informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que o presidente Trump não tem a intenção de aparecer em público hoje. Não deve fazer, portanto, nenhuma declaração pública sobre o resultado apresentado a partir das apurações dos estados todos americanos. O presidente, aliás, de manhã havia ido jogar golfe, né? Ele não estava demonstrando grande preocupação, porque, segundo ele, as eleições não acabam agora. O presidente Trump já indicou que vai levar, e já levou em alguns estados, a questão da justiça. Já também recebeu alguns reveses. Ele tentou paralisar a apuração, principalmente no estado da Pensilvânia, que era um estado que, como ficou evidenciado, se terminasse a apuração por lá, não terminar no último voto apurado, mas em termos de proporcionalidade. Se alguém ganhasse na Pensilvânia, ficaria muito difícil de reverter na opinião pública a informação que circula agora, que Joe Biden é o presidente eleito, 46º presidente da história dos Estados Unidos da América. A informação é que Trump não deve falar, mas que Joe Biden, sim. Ele marcou um discurso, mesmo lugar que tem falado desde o início desta semana, Delaware, onde ele mora, no Chase Center, só que do lado de fora desse centro de convenções. Ele vai falar no mesmo palco que está ali montado, que a gente ouviu falar ontem, a 1h da manhã, por exemplo, pelo horário de Brasília, é para carros estacionados, né? Um drive-in político. Ele vai receber essas pessoas no carro, evidentemente, ao lado da vice Kamala Harris, e fazer o seu discurso de vitória. Não é o tradicional, não é? O tradicional é que o primeiro a falar seja o perdedor e logo em seguida fale o ganhador. Isso é horário marcado. Isso é algo que acontece nas eleições americanas, tão logo o último resultado, o resultado que decide a eleição, saia. Não será assim dessa vez. 10 da noite você vai ver aqui ao vivo no Band News a fala de Joe Biden. Em Nova York, um funcionário do serviço postal foi aplaudido pelo trabalho nas eleições. O homem dirigia um carro dos Correios pelo bairro do Brooklyn e foi ovacionado pelas pessoas reunidas nas calçadas. O vídeo foi divulgado nas redes sociais junto com uma mensagem de agradecimento pela atuação dos trabalhadores dos Correios para a entrega de milhões de votos
à distância nos Estados Unidos. O Correio, que é uma corporação estatal federal no país. Sem dúvida nenhuma, manifestações democráticas, né? Porque republicanos reclamaram muito dos Correios, não só da velocidade, como também dizem que foram responsáveis por fraudes. Mas até agora nada confirmado. Ainda sobre a eleição americana, nós vamos conversar com o professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, pesquisador do Instituto Nacional de Estudos sobre os Estados Unidos, Roberto Goulart. Olá, professor Roberto, boa noite. Olá, boa noite, Eduardo. Muito obrigado por estar conosco aqui no Band News. O que é que o senhor acha que vai acontecer agora? Nós vamos ter uma longa disputa jurídica ou o quadro já está desenhado? Eu creio que, na medida que fechem os outros votos, né, votos da Geórgia vão ser recontados, Nevada já está praticamente fechado, Arizona, e o Biden deve alcançar os 306 votos, e eu acho que haverá uma pressão por parte do Partido Republicano para que o presidente Trump retome, né, uma linha, digamos, da racionalidade e pense no dia seguinte, né, do ponto de vista do processo político, para que o Partido Republicano não carregue uma mancha, né, de um processo que tende, né, por parte do Trump, através do seu advogado principal, pelo menos que foi advogado e porta-voz, de certa forma, dessa busca pela justiça, defendendo a judicialização, que é o Rudolph Giuliani, e com isso o Partido Democrata, o Partido Republicano tende a se distanciar da posição do Trump por conta da ausência de base material para contestar as eleições. Então, como o presidente vai ser, enfim, aclamado pelo colégio eleitoral no dia 14 de dezembro, então o Trump tende a se arrastar por mais um tempo, né? Creio que até lá, essa tentativa da justiça, de buscar a justiça, mas não tem tido sucesso até agora nas justiças estaduais. Claro, o senhor falou um dado muito interessante, que se juntar todos os votos da maneira que está agora, a expectativa é que vai dar 306 votos do colégio eleitoral para o Joe Biden, exatamente o mesmo número de votos que teve Trump em 2016. Até nisso, ali um aperto muito grande. Mas eu só vou pedir um segundinho para o senhor, porque o nosso repórter Eduardo Barão está nesse instante ali, nas proximidades da Casa Branca em Washington. Ele vai nos trazer informações ao vivo. Daqui a pouco ele vai para o Jornal da Band, depois ele volta aqui. Então eu vou perguntar ao Barão como é que é a situação aí fora. A gente está vendo a Praça Lafayette, a Rua 16, a Rua I, que eles chamam de I Street aí, com muita gente. Você está aí perto, né, Barão? A Praça Lafayette está fechada, Edu. Desde daqueles movimentos, né, eles fecharam, só dá para ficar para trás dela. Você conhece tão bem a região. Mas o bloqueio aumentou. Agora está chegando até 2 quadras aqui, justamente os carros passando nessa região. Toda a área próxima aqui da Casa Branca, ela está isolada, principalmente depois que o Donald Trump voltou. Mais cedo ele foi jogar golfe. Então, no momento que houve a definição que o Biden venceu o estado da Pensilvânia, o Donald Trump estava jogando golfe num dos muitos campos, né, que ele costuma jogar aqui nos Estados Unidos. Mas o clima de total euforia. Está acompanhando aqui esse buzinaço, né, das pessoas comemorando, fazendo uma festa muito grande nesse momento aqui em Washington. E não só aqui em Washington, como em outras partes do país. Como você já falou, Edu, está programado para as 8 horas da noite, horário aqui de Washington, 10 horas da noite, horário de Brasília, o pronunciamento agora do presidente eleito Joe Biden. Por enquanto, não há nenhuma confirmação se Donald Trump vai se pronunciar. Desde cedo, ele botou várias mensagens no Twitter, né? A gente chegou a falar sobre isso no ar aqui no Band News. Mas, por enquanto, não tem nenhuma confirmação da Casa Branca se o Donald Trump vai admitir que perdeu a eleição. Não há nenhum indicativo sobre isso por aqui, Edu. Pois é, Barão. Algum nervosismo, além da alegria dos vencedores, algum nervosismo maior por parte daqueles que nesse instante aparecem como perdedores? Havia uma preocupação nesse sentido? Claro, a segurança está reforçada, né? Tem polícia para tudo quanto é lado aqui, né? Mas não teve nenhum problema. Até esse momento, nenhuma informação de distúrbio.
nem aqui em Washington, nem em outras partes dos Estados Unidos. É claro que nesse lugar onde eu estou, a maioria é democrata. O Biden teve mais de 90% de votos por aqui. Mas a gente sabe muito bem que em outras partes dos Estados Unidos há uma outra realidade, onde o Trump venceu, por exemplo. Mas nos grandes centros, onde as pessoas estão saindo às ruas, Nova York, Los Angeles, Califórnia, enfim, o que se vê é a comemoração de quem não só votou no Biden, mas principalmente quem votou contra o Donald Trump. Eu vi muitas pessoas por aqui, Edu, dizendo o seguinte: eu não sou democrata, eu não voto normalmente no Partido Democrata, eu sou independente, enfim, mas eu votei nessa eleição para tirar o Donald Trump, porque entendo que o meu país precisa nesse momento de calma, de tranquilidade, ser mais pacífico. Então, esse é o discurso que mais a gente está ouvindo aqui nas ruas de Washington, Edu. A gente tem visto muito plaquinha aqui nessa imagem que está ao seu lado. Tem a imagem aqui da Lafayette Street, da Rua 16, passando pela Praça Lafayette, Casa Branca no fundo. Várias são as plaquinhas do "You are fired", né, do "você está demitido", que era a frase que ele usava no programa de televisão, no Aprendiz, né, para demitir os pretendentes ali à vitória. Então, essa sensação também se tem na rua. O nem a favor, nem contra, muito pelo contrário, né? Exatamente. Contra o Trump. Isso tem muito aqui, né? Não a favor ao Biden, mas contra o Trump. Há um sentimento, nesse instante, uníssono aqui das pessoas querendo que o atual presidente deixe a Casa Branca. E assim, ele está na Casa Branca, ele está ouvindo esse barulho. Você está ouvindo agora no Band News o pessoal fazendo esse buzinaço aqui, batendo panela, tocando bumbo, enfim. Então, tenho certeza que dentro da Casa Branca, ele querendo ou não, ele consegue ouvir esse barulho que essa multidão faz nesse momento por aqui. Barão, só para fechar, muito frio? Já está muito frio por aí? Porque isso pode estimular ou não as pessoas ficarem à noite fazendo esse barulho também, né? Felizmente não está frio não, Edu. Felizmente o clima está até agradável. Eu que cheguei aqui no último sábado, né, cheguei a pegar menos 2 graus. Agora, rapaz, deve estar o quê? Uns 16 graus, está bem tranquilo mesmo. Que bom, né? Dá para o pessoal trabalhar tranquilo como eu, não pegar nenhum tipo de pneumonia. E quem quiser comemorar, que comemore. O começo de dezembro só não tem calorão. O resto tem de tudo. Chuva, seca, tem de tudo. Barão, muito obrigado, até mais tarde. Um abraço, bom trabalho, Edu. Até mais. Eu vou retomar o contato com o professor Roberto Goulart, que estava falando conosco a respeito justamente a última informação que a gente colocou aqui na conversa, professor, que o senhor estipulou aí, o senhor estimou, né, olhando para o mapa nesse instante, que vai ter 306 votos Joe Biden, que será exatamente o mesmo número de votos do colégio eleitoral que Donald Trump teve em 2016. O que acaba sendo também um desestímulo, talvez não para ele, mas para quem está associado a ele nesse momento, a brigar na justiça. Se ele está brigando pelo mesmo número que ele teve de votos, cadê o problema, né? Exato, porque diferente da eleição anterior, o número de votantes foi muito grande, né? Foi recorde agora. E isso se deve, sobretudo, ao Partido Democrata, porque o Partido Democrata, ao conseguir, de certa forma, estabelecer uma coesão em torno da candidatura do Joe Biden, figuras públicas, né, políticos importantes como Bernie Sanders, que atraiu muito a juventude para as eleições, conseguiu atrair também trabalhadores, né, de diversos estados, sobretudo estados onde houve uma mais desindustrialização, né, desde meados dos anos 80, nos Estados Unidos, esse que tem esse entre aspas, esse apelido, digamos assim, de Rust Belt, né, ou seja, um cinturão enferrujado, que seria mais ou menos como o ABC brasileiro, né, a região de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano, Mauá, Diadema, que você tem uma base industrial muito forte, mas ao longo dos últimos 30 anos vem decrescendo, né, a presença dessas empresas, sobretudo da indústria automobilística, né, como o caso de São Bernardo do Campo, onde uma das últimas empresas agora que saíram de lá foi a Ford, uma fábrica enorme que já empregou milhares de trabalhadores. E cada emprego da indústria automobilística ele gera em torno de 10 a 15 empregos indiretos.
Então, quando essas empresas foram migrando, né, primeiro para o México, depois para outras partes, né, do mundo, o que você tem é um declínio da atividade industrial, mas de imediato não houve, né, uma espécie de um pouso suave, né, um soft land, onde você vai saindo a indústria e vai chegando outros setores, setores de serviço, enfim, setores de serviços sofisticados. Então, com isso, essa região, ela, na eleição anterior, em 2016, ela deu a vitória para o Trump. Mas também, como agora foi uma vitória muito apertada, uma vitória de 0,5 de diferença, né, do Trump para Hillary. Então, esses estados que foram com o Trump em 2016, agora eles foram com o candidato democrata. Professor Goulart, eu tô fazendo um raciocínio aqui, gostaria que o senhor me ajudasse nele. Nós tivemos a troca de governo, né, nos 2 últimos anos, pró-democrata, pró-republicano, pró-democrata de novo. Em um momento de mudança demográfica nos Estados Unidos, teve nos últimos 4 anos, principalmente na região de Wisconsin teve, né, nem tanto na Flórida, nem tantos lugares mais latinos, mas em outros pontos dos Estados Unidos. A tendência é que essa participação política desses grupos continue grande como foi agora, ou o senhor acha que é um anti-Trump, como disse agora há pouco o Eduardo Barão? Tem a questão, sim, o anti-Trump, mas o Trump também teve muito voto, né? Ele está em perto de 70 milhões de votos. Então, não foi uma vantagem, digamos, uma vitória acachapante, né? Então, com isso, um debate que começa a se estabelecer é em torno do próprio Trump e do seu legado, ou seja, uma espécie, o que seria o trumpismo e como que o trumpismo poderia sobreviver com esta derrota, né? Se ele sobreviveria, se ele animou outras figuras dentro do Partido Republicano, ou vai ficar muito, digamos, personalizado nele, e com isso essa direita radical que ele representa, essa extrema direita que ele representa, né, e que ele jogou mais para o extremo, né, na direita, no espectro político nos Estados Unidos. E é claro, como os Estados Unidos é uma potência hegemônica, uma potência política, né, econômica, ela acaba levando também isso para outras partes do mundo, ou seja, o apoio, como o caso aqui do presidente brasileiro, né, o presidente Jair Bolsonaro. Então, a relação do Bolsonaro com o Trump não é uma relação, sobretudo, de Estado para Estado, e é em torno de projetos bem concretos. É, sobretudo, em torno dessa plataforma política, né, que é uma plataforma política da direita radical. Então, de minando as instituições democráticas, de desacreditar a imprensa. Então, nesse momento em que a imprensa vai anunciando os resultados nos Estados Unidos, a cobertura da imprensa e toda a eleição, uma cobertura praticamente de 24 horas da imprensa dos Estados Unidos e também da imprensa internacional, que acabou colocando, né, nessas eleições os olhos do mundo todo. Do ponto de vista do perfil demográfico do voto, por exemplo, na Flórida, as 3 maiores cidades da Flórida, o Trump perdeu. Né? Em Miami, por exemplo, ele perdeu. Então, os dados começam a aparecer agora, dados, né, digamos, microdados das eleições nos Estados Unidos, e há dados que alguns deles já mostram que das 50 maiores cidades dos Estados Unidos, aquelas com mais de 1 milhão de habitantes, o Trump só venceu em 5. Né? E um outro dado importante é a participação feminina, a participação dos negros também nas eleições, que cresceu bastante. E no caso do Texas, onde em algum momento, no início da apuração, o Biden chegou a ficar na frente, também crescendo ali o eleitorado jovem e o eleitorado latino. E o que aconteceu também no Arizona, em que a população da Califórnia, uma parte dela migrou para o Arizona também. Então, essa mudança do voto, no primeiro momento, tem um componente ideológico, sem dúvida, mas tem um componente também da agenda que já vem se arrastando nos Estados Unidos, que é a agenda da desigualdade, é a agenda da desigualdade social. Em plena pandemia, né, milhões de norte-americanos não têm acesso à saúde. E o Trump simplesmente diz, olha, em plena pandemia nós ainda queremos acabar, né, com o Obamacare.
Então, a pandemia, ela teve sim uma forte incidência também na decisão de voto, como a AP, né, a Associated Press mostrou recentemente, que cerca de 39%, né, dos entrevistados destacavam como a prioridade a questão da saúde. Do senhor, porque o senhor citou a Flórida, o senhor falou dos imigrantes e tal. Eu vou chamar a Eleonora Pascoal, que está na Flórida nesse instante. E, Eleonora, você falava durante o dia da eleição, a noite da eleição, a gente conversava aqui muito, você falava do socialista, né? Esse slogan, os americanos falam label, né? Esse adesivo que foi colado, principalmente aí na Flórida, na figura do candidato democrata. E aí colou mesmo, né? Boa noite para você mais uma vez. Boa noite para você, boa noite para todos que estão ouvindo a gente e assistindo a gente aí pela Band News. É isso mesmo, esse adesivo ou essa tag, né, do Biden socialista colou muito. Agora há pouco tinha um venezuelano, ele é sírio e venezuelano, sentado ali naquele banco e ele estava conversando comigo, ele diz assim, nós estamos preocupados. Eu falei, mas por quê, né? Ele falou assim, nós estamos preocupados porque Trump ia tirar Maduro. Agora nós não sabemos o que vai acontecer. Então está indo por esse caminho, né? Quer dizer, as pessoas agora, ao mesmo tempo que alguns estão comemorando, outros estão cheios de dúvidas, cheios de medo. É isso que está acontecendo. Agora, mudando só um pouquinho de assunto, Eduardo, você sabe que já começaram os memes, já começaram os tags, né? E um tag que está passando por aqui, que está tendo por aqui, é assim, é o Barack Obama de azul, dizendo a esperança, aí vem o Trump de vermelho, dizendo o lado escuro da força, e o Biden em verde, dizendo o retorno do Jedi. Então, vamos ver, né? Isso Agora... é o desenho que espera o democrata nesse instante. Vamos ver. Ele que colocou agora há pouco, ele próprio, né, o presidente eleito, botou nas suas redes sociais um sol brilhando. É justamente o retorno desse brilho, a expectativa deles aí. Mas hoje, Eduardo, aqui na Flórida, o que nós não temos é sol. Eu não sei se dá para ver daí, fechou tudo, nublou tudo. Eu mandei imagens aí para vocês. Lá em Miami, está chovendo muito forte. Os democratas saíram para comemorar em frente ao Freedom Tower, no centro de Miami, mas a comemoração durou muito pouco tempo, porque está caindo uma tempestade muito forte, que é só o começo da tempestade tropical ETA, que está vindo, ela está perto de Cuba, ela já foi um furacão, agora ela caiu de categoria para tempestade tropical, e ela está se aproximando, ela comecinho, ela deve chegar com mais força na madrugada de hoje para amanhã e no dia de amanhã. Estão sendo esperados ventos, a previsão é de ventos com até 150 quilômetros de rajada. Então, imagina a violência desse vento que está chegando, o que pode fazer com o mar. Miami, inclusive, está se preparando para ter falta de energia elétrica. Aqui em Orlando, o pessoal, os democratas saíram agora há pouco para comemorar e eles foram lá para o centro da cidade, lá no Lake Eola. Mas é uma comemoração muito tímida, com várias bandeiras, tal, mas muito pouca gente por lá, porque o tempo está virando por aqui. É impressionante também como a Flórida e essas comunidades latinas, né, cubanas e venezuelanas, ganharam uma proeminência muito grande no estado como um todo. A gente lembra de 2000, o tamanho da disputa, e agora cada vez mais a vantagem republicana aí na Flórida. Eleonora, muito obrigado pela sua opinião, fica à vontade. Não, eu ia dizer que a gente só tem que lembrar que a imigração para cá, ela aumentou muito, não só dos hispanos, principalmente dos venezuelanos, por causa do regime do Maduro, então ela cresceu de uma forma assustadora, como também dos brasileiros. Em 5 anos, os brasileiros se tornaram, aqui na Flórida, a maior colônia brasileira nos Estados Unidos. E tudo isso influiu e interferiu, e muito, na eleição desse ano. Sem dúvida. Eleonora, muito obrigado pela sua participação. Você volta mais tarde, aliás, volta daqui a pouco no Jornal da Band, tanto lá na Aberta quanto aqui no Band News. Obrigado, até já. E eu volto a conversar com o professor Roberto Goulart. Pego, inclusive, essa deixa, né, que a Eleonora nos passa, quer falar um pouquinho sobre a comunidade latina nos Estados Unidos, que é engraçado isso, o hispânico, o latino, né? Como se todos nós coubéssemos dentro dessa etiqueta, né? Todos nós
né, do Ushuaia até o México, até a divisa com os Estados Unidos. São povos com aspirações diferentes, muito embora aqueles que estejam buscando nos Estados Unidos a tal vida melhor, o que não quer dizer que pensam da mesma forma ou que veem o futuro da mesma maneira na hora de votar também, né, professor? Sim, uma maneira da gente olhar para esse rótulo de latinos, né, nos Estados Unidos, claro, eles agrupam tudo isso, né, porque vem da região abaixo deles, né, seja a partir do México até a Argentina, mas ali você tem basicamente dois grupos, né? Tem um grupo que vai para trabalhar, tentar a vida, né? Assim como vão para o do Novo México, Texas, o Arizona, na Califórnia, e aquela parte que já é uma parte rica, né? Que são aqueles que possuem, às vezes, até uma casa lá de verão, digamos assim, e acaba ficando mais tempo por lá, e usam um mecanismo também de conseguir o green card a partir de um investimento que eles fazem no país, né? Então, sobretudo após a crise de 2008, você tem incentivos, né? Outros países na Europa também adotam isso, por exemplo, Portugal. Eu agora não tenho um valor exato, mas em torno de 500 mil euros em Portugal, se você adquirir uma propriedade, né? Um imóvel, ou estabelecer um negócio em Portugal, você acaba recebendo a cidadania. E nos Estados Unidos isso já é feito há mais tempo também, mas se intensificou com a crise de 2008. No caso da Venezuela, são cerca de 3 horas e meia a distância da capital venezuelana, 3 horas e meia para 4 horas para a Flórida, né? Então, é quase que, enfim, um voo, né, do Porto Alegre ao norte brasileiro. Então, essa presença dos latinos na Flórida, eu creio que é sobretudo pelos incentivos que tem na questão da cidadania e acabam também se incorporando os outros, digamos, conterrâneos que lá se encontram. E o outro ponto é a questão do calor também, né? Porque a região da Flórida, como ela é mais quente, próxima ao Caribe, ela é uma região mais quente e com frio menos intenso, né? E outra coisa é o valor do imóvel também. Então, a depender da região, os imóveis são mais baratos do que em outros centros que são, né, da costa leste, lá para cima, depois de Washington, que vão ficando mais caros também. E a questão do voto é que, como a Leonora Pascoal mencionou, o caso de venezuelanos em relação ao regime político da Venezuela, né? Mas há muitos trabalhadores que saíram também da América Central, países muito estáveis, né, convulsionados politicamente, como, por exemplo, a Nicarágua. Né? A Nicarágua, o país vizinho ali, a Guatemala, El Salvador. Agora, nós não temos ainda os microdados para saber como foi o voto desse, entre aspas, do latino, né, como um todo nos Estados Unidos. Parece que como eu disse, nessas 3 grandes cidades da Flórida, entre elas a mais famosa delas, Miami, o democrata venceu. Então, você tem nos Estados Unidos esses rótulos, digamos, latino, o indiano, enfim, porque tem um continente muito grande, enfim, de outras partes também do mundo, os asiáticos, né? Mas existe também posições diferentes. Então, por exemplo, os chineses representam 1/3 dos estudantes estrangeiros nos Estados Unidos. São cerca de 820 mil estudantes, 1/3 deles são chineses. O segundo contingente são os sul-coreanos. Então, a relação de cada uma dessas comunidades, digamos assim, ou desses povos com os Estados Unidos, ela se dá simultaneamente nas diferentes frentes. Na frente da produção de conhecimento, também na área de investimentos, na frente do trabalho, né? Oferecer o trabalho, digamos, trabalho braçal, não só, mas o trabalho braçal também, né? Na economia dos Estados Unidos. Enquanto o professor Roberto Goulart vai falando, a gente vê nesse instante as imagens da Casa Branca, né, da região central da cidade de Washington, mas nós temos imagens, aquelas a que se referiu a Eleonora Pascoal agora há pouco, da movimentação que aconteceu um pouquinho mais cedo no centro de Miami. A gente falava justamente dela ali, o centro de Miami, com manifestações de democratas celebrando a vitória
camisa de Porto Rico ali e tal. Manifestação no centro da cidade de Miami por causa da vitória de Joe Biden. Professor Roberto, eu tenho um outro tema também que eu acho que é muito interessante a gente abordar. Claro, como o senhor bem falou, a gente ainda não tem um microdado, né? A gente não sabe exatamente qual grupo votou como, isso vai sendo fechado à medida em que as urnas vão fechando, mas a gente já pode ter alguma ideia. O senhor falou do cinturão da ferrugem, tem um outro cinturão também que é famoso ali no sul, que é o cinturão da Bíblia, né? O Bible Belt, que praticamente pinta de vermelho aqui do Texas até a Flórida. E do outro lado do país, a gente pode até colocar um mapa para que a gente identifique melhor, do outro lado do país a gente tem já um azul mais aparente a partir do Novo México, ali muito provavelmente o Arizona também deve se pintar dessa cor, mudando uma cara que esse sul dos Estados Unidos, mais para a Califórnia, tem nos últimos anos. Este cinturão da Bíblia, esta proeminência de pensamentos mais da igreja, principalmente evangélica, não é? Muito embora a evangélica nos Estados Unidos seja muito tradicional também, não só esse ramo mais neopentecostal, mais jovem da igreja evangélica, mas como é que o senhor vê o comportamento desse grupo que foi tão forte na eleição de Donald Trump? Ele se enfraqueceu? Ele cansou de Trump? Dá para a gente saber o que aconteceu? Ou ele não, continuou monoliticamente, fortemente apoiando e foram outros grupos que mudaram de opinião? Os primeiros dados que se tem a respeito dos evangélicos e, sobretudo, homens brancos, né? Eles foram, em sua grande maioria, sem dúvida nenhuma, com o Trump, embora exista também parte desse eleitorado ter colocado voto no Biden, né? No Partido Democrata. O outro ponto importante tem a ver com a agenda. Então, você tem um conservadorismo religioso, que faz parte, inclusive, da estratégia de mobilização da direita radical, né? Inclusive no Brasil também, isso é que é chamado uma agenda de costumes. Então, você não radicalmente se opor à questão dos direitos reprodutivos das mulheres, a questão do aborto, próprio direito das mulheres, direito de minorias. Então, esse eleitorado mais conservador, e como você colocou, esse eleitorado evangélico, sem dúvida nenhuma, ele continuou com o Trump e reafirmando essa bandeira e essa agenda conservadora e anti-aborto. Inclusive, no Brasil, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ele de vez em quando utiliza um termo que chama cristofobia, né? A ideia de tentar ecoar que os valores cristãos, que os valores religiosos, a liberdade religiosa dos cristãos estaria ameaçada no mundo, né? Quase que ecoando a ideia de uma guerra de civilizações e aí entendido como uma guerra de religiões, tá? E isso é uma total importação da situação, né, dos Estados Unidos, da realidade política e social dos Estados Unidos para o Brasil. Aqui no Brasil não temos essa que ele tenta denominar de cristofobia. A cristofobia acaba funcionando na narrativa deles parecida com a ideia de um kit gay, né? Então, nos Estados Unidos, as minorias e, por exemplo, a partir de 1965, com a agenda de direitos civis, o voto dos negros, depois vai conquistando, né? Cada vez vai ampliando a cidadania nos Estados Unidos, com o Obama, a questão LGBT, também a questão, a partir do Clinton, com a presença nas Forças Armadas, né, de LGBTs. Então, ou seja, provavelmente esses números não devem se alterar tanto nesse cinturão que você bem lembrou, Eduardo, na questão do cinturão da Bíblia, né? E também tem crescido em outras partes dos Estados Unidos essa tendência, né? Que é uma tendência do conservadorismo religioso, mas não tem conseguido predominar, sobretudo na costa leste e na costa oeste, né? Professor Roberto Goulart, muito obrigado pela colaboração do senhor aqui para que o telespectador do Band News entenda um pouco mais daquilo que está acontecendo nos Estados Unidos, em termos de resultado eleitoral, de perspectivas do que pode acontecer, não só lá, claro, como também no resto do mundo e em especial por aqui. Muito obrigado, uma boa noite para o senhor e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, boa noite para vocês e bom trabalho. Muito obrigado, professor Roberto Goulart, da Universidade de Brasília, falando da capital da República. São agora 7 horas e 14 minutos. Agora há pouco a gente viu, vou pedir para que se a gente puder exibir de novo, imagens de Miami, da Flórida, celebração do partidário de Joe Biden, em um grupo, a gente vê ali passando o carro, mostrando ali as bandeiras, tal, bandeira LGBT, bandeira de Porto Rico, bandeira de Cuba. E aqui chega a informação via New York Times que os cubanos com Biden estão ali na Freedom Tower, no centro de Miami, onde muitos refugiados cubanos recebem assistência quando chegam no sul da Flórida. Como também registrou a Eleonora Pascoal, já são fortes os ventos da tempestade tropical Eta, que também deve se transformar em mais notícias nos próximos dias, uma passagem que promete deixar estragos. E algumas pessoas ali nesta área, portanto, celebrando a vitória de Biden, enquanto que do outro lado da cidade, um bairro fortemente cubano-americano de Westshire, tinha ainda apoiadores de Trump nas ruas, reunidos em frente a um restaurante cubano chamado La Carreta. Os motoristas buzinavam, agitavam chapéus de Make America Great Again, de dentro e de fora do carro, e algumas pessoas com bandeiras de Biden eram recebidas com os gritos de "vá para casa". Não somos socialistas. Os apoiadores de Trump gritavam de volta. É muito interessante o uso da expressão socialista, da expressão comunista, né, nas disputas políticas de hoje em dia. Em especial, no sul dos Estados Unidos e também aqui no Brasil hoje em dia. Enfim, é um uso, virou quase que um xingamento, né? Sem uma propriedade política em si, porque é um absurdo você chamar um candidato do Partido Democrata de socialista, né? Quando você sabe qual a carga semântica que essa palavra tem. Você pode chamar de mais à esquerda, né? Mas aí fica muito difícil de defender essa interpretação. Mas enfim, como a gente viu agora há pouco e ouviu da Eleonora Pascoal, a interpretação que é feita por muita gente em Miami. São 7 horas e 17 minutos, temos tweets. Agora há pouco nós dissemos, o Eduardo Barão disse que não havia ainda uma confirmação de se Trump falaria. Falar ele não falou. A Casa Branca diz que ele não vai falar, mas ele tuita. 71 milhões de votos legais. O maior resultado para um presidente nesse primeiro tweet. 71 milhões de votos legais é o que ele recebeu, né? E embaixo ele escreve: os observadores não tiveram a permissão de entrar nos salões de contagem. Eu ganhei a eleição, ganhei 71 milhões de votos legais. Mas coisas aconteceram com os nossos observadores não sendo autorizados a ver. Nunca aconteceu antes. Milhões de votos pelos correios foram enviados para pessoas que nunca os pediram. Reclamações de Donald Trump nesse instante. De novo, ele não traz nenhuma acusação ou nenhuma prova de suas acusações. O que ele diz aqui é que os 71 milhões de votos dele foram legais. Diz que essa foi, de fato, a maior votação já recebida por um presidente no cargo. Dizendo que os observadores não puderam entrar nos locais de votação, de contagem de votos, e isso foi desmentido por outras pessoas. Entretanto, Trump deve ter informações que nós não temos, né? Ele diz que ele ganhou a eleição, ganhou 71 milhões de votos legais e que más coisas aconteceram com os nossos observadores. Nunca antes havia acontecido. Que milhões de votos pelos Correios foram mandados para pessoas que nunca pediram. Há, inclusive, uma explicação dada por uma secretária de Estado
que é a área do governo do estado que é responsável pelas eleições, se eu não estou enganado, de Michigan ou de Ohio. Foi a informação que veio num nosso programa Conexão com o The New York Times, que, aliás, mais tarde nós podemos ver, inclusive, o programa. Está muito interessante sobre eleições americanas, evidentemente. E essa secretária de Estado dizia que, de fato, ela enviou para a casa das pessoas, para algumas pessoas que não solicitaram a cédula, mas que se elas não votassem, ou só não se registrassem para votar, era só rasgar a cédula e jogar fora. Poderiam ou deixar de votar ou ir votar pessoalmente. Ou seja, não quer dizer que essas cédulas que não foram solicitadas foram preenchidas com alguém que não foi a pessoa que para ela foi endereçada. É essa a argumentação de Trump, e eu trago agora aquilo que foi a argumentação em defesa da secretária de Estado. Eu repito, só me fale aqui se é o estado de Ohio ou se é o estado de Michigan, porque as duas estavam na reportagem. Mas, enfim, são as alegações do presidente Trump. Ele vai entrar na justiça, aliás, já entrou em alguns estados, vai entrar em outros, e é a justiça que vai determinar, a partir de investigações e apurações, se o que ele fala tem sentido. 7h21. Deixa eu ver aqui mais algumas informações que chegam das eleições americanas. A cidade de Nova York, aqui à nossa direita, celebra a vitória de Biden. É um dos títulos aqui do jornal The New York Times. Tudo começou com um estrondo, um barulho de uma multidão, como se viesse num estádio de futebol, no instante em que foi confirmada a vitória no estado da Pensilvânia. Então vieram buzinas de carros, depois pessoas saíram correndo dos apartamentos, começaram a dançar na rua, como a gente viu acontecer, acompanhadas por outros que batiam em potes e panelas. Garrafas de champanhe. Uma das pessoas que carregava garrafas de champanhe era o cineasta Spike Lee. Há inclusive vídeo dele circulando pela internet. Muitos bairros de Nova York explodiram em comemoração neste sábado, depois da confirmação da vitória de Joe Biden no colégio eleitoral, uma resposta que lembrou os aplausos aos trabalhadores essenciais que eclodiram nos primeiros meses da pandemia, todos os dias, às 7h da noite. A luta não acabou, acrescentou aqui uma pessoa que estava no Prospect Park, no Brooklyn, para o jornal The New York Times. Não acabou, mas, cara, só o que eu estou vendo já é bom agora. A Comissão Eleitoral Federal dos Estados Unidos afirmou hoje, por meio de sua chefe, que não há evidências de fraude no processo. Em uma entrevista que foi dada à imprensa americana, a chefe Ellen Weintraub explicou que há poucas reclamações com fundamentos sobre como a eleição foi realizada. Ela também destacou que especialistas eleitorais não partidários em todo o país acompanharam o processo. A declaração ocorre um dia depois, ou logo depois, melhor, de uma série de acusações de Donald Trump mais cedo, de membros do Partido Republicano, de que houve fraude eleitoral e votos ilegais sendo contabilizados na apuração. Aliás, um dos observadores internacionais, nós podemos até tentar ver se conseguimos um contato com ele, é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil. O ministro Barroso acompanhou, Luiz Roberto Barroso acompanhou as eleições nos Estados Unidos. Não sei se ele já retornou ao Brasil, mas seria também uma autoridade que poderia nos dar mais informações a respeito daquilo que foi visto por ele na última terça-feira nos Estados Unidos e também nos dias que sucederam à votação pessoal, a quarta, a quinta, sexta-feira e ontem. Afinal de contas, as apurações ainda continuam, não é? O que nós temos dando o resultado são projeções e também já estados que fecharam as suas apurações com os resultados, porque já a projeção indica que com os dados que ainda faltam, com os votos que ainda faltam serem contabilizados, não é possível mais que A ou B passe na frente do outro em estado este ou aquele. Uma outra informação que chega agora: a rede NBC de televisão vai interromper a transmissão de um jogo de futebol, American Football, futebol americano, mais esperados da temporada, um jogo do Universitário
Clemson University, jogando contra a University of Notre Dame, para o discurso do presidente eleito Joe Biden. Aí sim teremos um teste de popularidade e tanto, né? O presidente deve falar às 8 horas da noite pelo horário do leste dos Estados Unidos, será às 10 da noite pelo horário de Brasília, você vai ver ao vivo aqui no Band News. E isso acontecerá com meia hora de jogo, partida essa, repito, do futebol americano universitário entre Clemson University e University of Notre Dame. O jogo que vai se dar em Indiana, em South Bend. A NBC diz que a transmissão do jogo vai ser transferida para um canal a cabo, enquanto a divisão de notícias vai entrar no ar com o discurso.